Então, a apraxia de fala na infância, quando a criança tem alterações nos planos motores de movimento, não é troca de fonema. Isso vai ficar bem claro até o final do curso. Então, gente, a apraxia de fala ela é um transtorno neurológico, é a nível cerebral. É diferente de você dizer, ele tem um problema ali na língua, no lábio. Não é um problema da musculatura. Não é você fazendo um exercício ali no músculo que você vai tratar a apraxia de fala. A apraxia é um transtorno funcional a nível de cérebro. O cérebro pensa o planejamento daquela palavra e ele erra o planejamento daquela palavra. Não existe exame que diga assim, eu fiz um exame no cérebro e eu vi que a apraxia está lá. Ainda é um diagnóstico ali clínico, ainda é um diagnóstico fonoaudiológico, mas sim, é um transtorno funcional a nível de cérebro. Então, a criança pensa, planeja errado e esses erros trazem prejuízos nessa inteligibilidade da produção da fala, da articulação da fala. Eu não estou falando aqui que ele não sabe, como no TDL, o que é masculino, feminino, que ele não sabe o que é preposição, não é a nível ali gramática, é plano motor. É produzir ali o plano motor. A gente vai ver. Então, a apraxia de fala, ela prejudica a precisão da fala e a consistência. Prestem atenção nisso, a consistência dos movimentos. Ou seja, na apraxia, os movimentos são inconsistentes. A criança pensa aquele movimento, depois ele pensa outro movimento, ele vai planejando, eu falei pensar, mas é planejando, ele vai planejando os movimentos ali inconsistentes. Então, isso está alterado na ausência de déficits neuromusculares. Então, é diferente daquele menino que tem muita alteração ali neuromuscular, musculatura, periférico, é diferente. Então, o menino que tem muita dificuldade neuromuscular ali na musculatura, na parte periférica, a gente vai trabalhar músculo. Mas esse menino não tem ali as alterações neuromusculares, está com tônus adequado, todas as bases ali musculares ok, mas ele tem o planejamento alterado. A gente vai entender melhor. Então, é uma alteração funcional que não. Às vezes, tem alguns casos. Eu fui para um congresso em São Paulo e o médico ficou mostrando um monte de exame de imagem de cérebro. E ele mostrava que esse cérebro aqui, dessa síndrome tal, na parte de linguagem, demonstra uma alteração, mas não tem como olhar o exame e dizer assim, essa criança tem apraxia. Então, não é dessa forma, né? Às vezes os pais, um exame de cabeça, passa um exame de cabeça. Não. Realmente o diagnóstico vão ser características que as crianças apresentam dentro da amostra de fala. Então, a tua criança tem que ter alguma amostra de fala já, falar alguma coisinha, para a gente, dentro dessa amostra de fala, encontrar essas características da apraxia. A gente vai ver isso. Então, ele é um distúrbio motor, né, neurológico, funcional, da função, para produzir os sons da fala. O que está alterado? Parâmetros espaço-temporais. Então, quando a criança vai coarticular a palavrinha, ela coarticula só a primeira, articula só a segunda, tem dificuldade de fazer a coarticulação, e aí essa prosódia, na hora de coarticular, vai vir alterada. O espaço temporal, como ela vai botar os movimentos ali, ó, da palavrinha, o espaço e o tempo
vem muito alterado. Por isso que uma grande característica da apraxia de fala é a alteração na prosódia. O menino bota ali o tempo alterado, atrasado, e aí esse ritmo da fala geralmente tem característica ali de prosódia, de entonação alterada. Eu gosto muito desse site, comecei a aprender apraxia com ela, então eu gosto muito desse site, eu indico, né, dar uma olhada nele. Então, aqui é um conceito, né, um conceito de apraxia, mas quando eu for falando as características, vai ficando mais claro para vocês. A gente fala muito apraxia, 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 mas é assim, ó, o distúrbio motor, o transtorno motor, ele se diferencia em três: atraso motor de fala, disartria ou apraxia de fala. Então, o distúrbio motor de fala, o transtorno motor de fala, ele pode ser apraxia de fala, ele pode ser disartria e ele pode ser um atraso motor de fala, tá? E tem alguns casos que tem aqui os dois associados, mas aí é mais raro, do raro, do raro, do raro. Criança com alteração no processamento auditivo pode ter apraxia? Pode sim. Então, gente, esse aqui torna a coisa mais complexa ainda, se a gente pensar que existem outros distúrbios motores que se confundem com a apraxia. A apraxia não é a maior porcentagem de prevalência dos distúrbios motores, não é. Então, vamos lá. Distúrbio motor ou transtorno motor, ele geralmente se divide em pode ser apraxia, que é o foco aqui do curso, pode ser disartria e pode ser atraso motor de fala, tá? Pode ser um dos três. A gente ainda vai estudar até de noite sobre apraxia, mas eu já vou tentar aqui diferenciar um pouco os três para vocês. É assim, ó. Disartria, eu vou dar um exemplo. A criança com PC, paralisia cerebral. O diagnóstico dela, provável disartria. A criança tem ali uma alteração neuromotora, que as bases que vão estar alteradas, a criança tem base alterada na mastigação, na fonação, na deglutição. Imagine a criança PC com espasticidade, dificuldade ali de manter aquele tônus, e aí pode ter voz mais nasal, porque não consegue, né, manter o tônus ali do palato mole, dificuldade de mastigação, de respiração, de fonação. Então, vem aquele pacote completo ali da disartria, desse distúrbio neuromotor. Vai ser diferente daquela criança que está lá na tua clínica, que a gente está assim, será que é autismo? Será que é desvio do fonema? Será que esse menino tem apraxia, tá? E aí hoje a gente vai estudar sobre a apraxia de fala. A apraxia de fala, ela também se confunde muito mais, ela é bem parecida com o atraso motor da fala. O atraso motor da fala é como se fosse uma apraxia mais leve. Nós vamos ver várias características de apraxia de fala, e a criança marcou pouquinhas características de apraxia de fala. A criança desenvolveu muito rápido, teve um ótimo prognóstico de fala. Provavelmente o diagnóstico dela era atraso motor de fala. Atraso motor de fala é o menino que teve um atraso. Ele estava atrasado ali na produção motora de fala. Ele tinha algumas características ali de distúrbio motor, ele estava mais atrasadinho na parte motora de fala. Tu fez uma intervenção para planos motores, a gente vai aprender a fazer essa intervenção. E esse menino ali, com 6 meses, deu um resultado bom, com 1 ano, deu um resultado excelente.
era um menino que estava um pouquinho atrasadinho ali nos planos motores de fala. Você botou a intervenção para terapia motora de fala, que a gente vai aprender a fazer, e ele avançou, o menino 6 meses, um ano, o menino melhorou bastante. Provavelmente era só um atraso motor de fala. A criança com apraxia de fala não é assim. Ela vai ter mais características alteradas no plano motor da fala. A tua intervenção de 6 meses não vai surtir excelentes resultados, porque é um tratamento mais demorado, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mais demorado. A criança dificilmente vai sair da intervenção de fono antes dos 5 ou 7 anos de idade. Os passinhos são mais lentos nessa evolução, ela tem mais características alteradas nessa falinha. Então, eu costumo dizer assim, que a apraxia de fala, existe a apraxia de fala severa, aquele quadro bem severo. A criança demora muito a adquirir uma ou outra palavrinha. Existe a apraxia de fala moderada, mas a gente costuma dizer que é como se não existisse a apraxia de fala leve, porque leve não é. Sempre vai ali demandar mais intervenção intensiva, anos de terapias. Algumas crianças vão superar, ou seja, vão eliminar ali as características, né, daquele quadro inicial, e algumas crianças vão levar essas características para a adolescência e para a vida adulta. Então, a apraxia é um quadro ali mais persistente, mas claro que se tiver uma intervenção adequada, essa criança tende a melhorar mais essas características do que se a gente não fizer intervenção para apraxia, ficar trabalhando fonema, ficar trabalhando autismo, ficar trabalhando linguagem e não trabalhar planos motores de fala. Gente, a apraxia de fala, o ideal são 3 sessões por semana, mas a gente nem sempre trabalha com ideal. Pode ser 2 vezes na semana? Pode. Aceite o paciente no seu consultório 2 vezes na semana para você trabalhar a apraxia. Beleza. Uma vez por semana não deveria ser uma prescrição de uma terapia de apraxia, porque a terapia de apraxia precisa de treino intensivo e precisa de repetição. Ah, Anastácia, mas a família só paga uma semana. A família tem que estar ciente que eles vão levar os exercícios para casa e fazer essa repetição, porque senão essa terapia não vai ser uma terapia adequada para o que a apraxia de fala precisa, tá? Até o final do dia, a gente vai ver tanta característica de apraxia, que eu quero que vocês comecem a botar na cabeça, né? Eita, eu tenho um menino que é assim, eu tenho um menino que faz assado, será que é apraxia? Então, isso vai ficando mais claro, né? Mas eu queria mostrar isso para vocês, né? Que existe a disartria, existe o atraso motor, que é um pouquinho mais rápido, a criança supera melhor, quando vê já desenvolveu. E existe a apraxia, que é um transtorno persistente, de moderado a severo, que nem todas as crianças vão ali conseguir superar esse quadro e que a gente vai aprender a avaliar ele e aprender a fazer o tratamento. Claro que quanto mais cursos vocês fizerem, mais prática vocês tiverem, melhores vão ficar, né? Mas hoje a gente vai dar um norte bem interessante aqui para isso. Então, gente, falando de distúrbio motor, o distúrbio motor, tá? A gente viu que tem 3 principais tipos de distúrbio motor, transtorno motor. A criança tem essas alterações aqui que eu vou falar, tá? E, logicamente, que na apraxia tem, porque a apraxia vai ter mais características, vai ser mais persistente. Mas se fosse só para ler checklist, vocês buscavam na internet, liam o checklist e não precisava fazer o curso. Hoje eu quero que a gente pense junto, raciocine junto, de fono para fono, que vocês entendam ali o que é que está alterado nas crianças. É um curso de muito raciocínio. Não é só para ler as características e marcar o X, que aí tem nos livros, tem na internet.
a gente hoje vai conseguir entender muita coisa, porque realmente é bem complexo. Então, clinicamente, essa criança pode apresentar, e aí vocês vão vendo que é diferente da criança que troca o V pelo F, o P pelo R. Um dia uma fonoaudióloga disse assim, Nastácia, eu tenho um menino que troca o L pelo R, será que é apraxia? Não, gente, aí eu nem botei aqui na aula, e aí é desvio fonético fonológico, é a troquinha na fala lá que a gente viu na faculdade, né? Então, a criança com apraxia, ela vai ter, pode ter, não é obrigado a ter todas as características, mas preste atenção nisso. Então, tem um paciente que eu dou supervisão para a fono, né? Ela manda os vídeos dele, eu acompanho ela semanalmente, ajudo ela a elaborar o plano de intervenção. Ele fala e bota a mandíbula para o lado. Ele tem tanta dificuldade de fazer o plano da fala correto que ele poderia ou abrir demais a boca, ou botar a mandíbula para o lado, ele está errando o plano de movimento da mandíbula. Teve uma que eu avaliei que ela ficava falando o tempo todo assim, ó, o tempo todo falando assim. Ela não tinha abertura de mandíbula, então a mandíbula estava com a abertura ali diminuída. Ah, então é apraxia. Calma, isso é uma característica. Então, assim, olha só, a criança não consegue planejar a abertura certa, a abertura menor, a abertura maior, a abertura lateralizando a mandíbula. Nem existe isso na fala assim, né? A gente fazer essa lateralização tão ampla na fala e a criança pode apresentar isso aí. Então, tua criança tem essa característica, já é um pontinho. Controle limitado da altura da mandíbula, né? Que é isso que eu falei. A criança só falava ali com aquela mandíbula mais travada, com menos amplitude. Gente, eu vou falar muito aqui em planos motores de movimento. Então, já vejam que plano de movimento vertical é abertura de mandíbula, tá? Então, abriu, fechou, é plano de movimento vertical. Eu vou falar muito ao longo do curso. O teu menino, ele tem dificuldade de abrir o bocão para falar a vogal A? Isso é um plano vertical. Se ele tem essa dificuldade, a gente vai instalar na terapia plano de movimento vertical. Não é pensando em fonema, é pensando em planos. Outro plano de movimento que a gente trabalha é plano de movimento horizontal. Lembra que a gente viu na faculdade protrusão e retrusão? Ó, protrusão e retrusão. Ó, o plano de movimento é só horizontal. Teu menino tem dificuldade de fazer a I, ele tem dificuldade de fazer oi, ele tem dificuldade de planejar nesse plano horizontal. Se ele tiver, a gente vai fazer intervenção para instalar plano de movimento horizontal. Então, vertical, amplitude de mandíbula. Vogal A trabalha muito vertical. Plosiva trabalha muito vertical. Pá, ba, ma. Ou teu menino tem dificuldade de planos horizontais, fazer protrusão na fala. Oi, iu, iu, iu. Se ele tem dificuldade nesses planos, a gente instala esses planos. É diferente de pensar em fonema, tá? Aqui eu já começo a dar uma pincelada no tratamento. Mas é uma das características alteradas, é a criança fazer esse plano mandibular corretamente, na altura correta, com o plano certo, tá? Então, as crianças podem apresentar amplitude excessiva desse movimento vertical de mandíbula, pode ter diminuição, ó, do que eu falei, no arredondamento e retração dos lábios, ou seja, dificuldade nesse plano horizontal, vir para retração, protrusão e retração, dificuldade no plano horizontal, dificuldade de protruir, retruir, retruir, durante a fala, tá, gente? Durante a fala. A criança pode ter dificuldade de protrusão e retrusão isolada? Pode.
Mas a apraxia é essa dificuldade de protrusão, retrusão durante a fala. Ei, oi, ai. Mas tem crianças que, além de ter essa dificuldade durante a fala, elas também vão ter a dificuldade só oral. Se você botar bico, sorriso na frente do espelho, ela também vai ter essa dificuldade de protrusão, retrusão. E aí, além de protrusão e retrusão na fala, ela tem dificuldade de protrusão e retrusão sem fala, ou seja, duas dificuldades que a gente vai cuidar disso. Dificuldade de movimentos verbais, oi, ei, e dificuldade de movimentos orais, bico, sorriso oral sem fala. Se a tua criança tem dificuldade em movimentos motores orais, tu vai trabalhar isso. Se ela tem dificuldade de movimentos motores verbais, tu vai trabalhar isso. A criança com apraxia, ela para ter apraxia, ela tem que ter dificuldade de movimentos motores verbais. E o oral? Pode aparecer ou não. Se aparecer, a gente cuida também. Mas o de apraxia, apraxia de fala. Movimentos motores verbais, tá? Então, quando chega para mim e diz assim, ele estava só fazendo exercício na musculatura, bico, sorriso, mandar beijinho na frente do espelho, ótimo. Estava trabalhando movimentos orais, tua criança precisa, que bom. Mas se você não trabalhar movimentos motores verbais, você não trata a apraxia de fala. Mas se você fizer os dois, se a criança precisar dos dois, aí você trata.